Olá, eu sou James. Hoje estou no canal Moz Emocionante para te trazer novidades de políticos e celebridades. Peço para inscrever-se no canal. Nós não podemos ignorar o fato de que Carlos Cardoso estava a investigar um caso, passo a redundância, que envolve nomes sonantes deste país. Significa que se a investigação de Carlos Cardoso viesse à tona, algumas das pessoas que na verdade estão em posições de destaque a nível deste país cairiam por terra. Ok. Então foi uma encomenda. Você consegue perceber isto, Frei Josias? O que eu quero que nós entendamos é que nós não podemos fazer vista grossa ao caso Carlos Cardoso. Nós não podemos pensar que foi uma morte qualquer. Foi uma morte que aconteceu de maneira ocasional. Foi uma morte que evidentemente aconteceu por causas naturais. Carlos Cardoso foi assassinado a tiros, da mesma forma que o Elvino Dias foi. Então nós podemos correlacionar aqui estes elementos. Se nós conseguíssemos encontrar os assassinos de Carlos Cardoso na altura, talvez nós estaríamos a evitar a morte de pessoas como Elvino, a morte como o caso de João Chamus, acho que é isto, de Catembe. Estaríamos a evitar a morte de todos estes senhores que, comprometendo-se com a verdade, viram a sua vida sucumbir. Estaríamos a evitar. Mas a verdade é que fez-se um teatro. Da mesma forma que eu entendo que talvez, atenção, com as teorias que existem de conspiração, talvez até Frei Josias, o caso que aconteceu naquela tenda, tudo aquilo que aconteceu, aquilo foi um teatro. O quê? Aquele julgamento. Da tenda? Dívidas ocultas? Espera, você está a dizer que a tenda foi um teatro? Existe um jornalista que, depois de ter acontecido aquela situação, deu um segmento para saber se aqueles senhores realmente estão presos, onde é que estão, como é que estão e estas questões todas. Estão presos, velho. Mas existe um jornalista que deu um segmento com relação a isto. Esta é a pergunta que eu quero que você entenda, que você tenha. Alguém, depois daquela situação, depois de terem sido responsabilizados, deu-se o trabalho. Porque o jornalismo investigativo tem uma característica. O jornalismo investigativo é contínuo. Numa situação em que acreditamos que se fechou um ciclo, abre-se outro de monitoria, de dar seguimento, de ver se realmente as pessoas estão a ser responsabilizadas pelo crime que cometeram. Porque o que você precisa entender é que aqueles senhores têm dinheiro. E quem tem dinheiro tem poder de mudar tudo. Até a justiça neste país pode ser mexida por quem tem dinheiro. Isto você precisa entender. Eu posso contratar um pseudo. Eu posso contratar um pseudo advogado. Eu posso contratar um pseudo juiz. Eu posso fazer um ensaio para que o povo moçambicano não cobre recorrentemente a questão das dívidas ocultas e o país fique estagnado. Então o que nós vamos fazer é fingir que já foram responsabilizados as pessoas envolvidas neste crime e em função disto nós vamos a certa medida sair do barulho. Vamos atender para outras questões. Frei Josias, há uma teoria de conspiração a defender esta ideia. Então, nós não podemos, o que eu quero que o povo moçambicano entenda, é que nós não podemos, sob perspectiva alguma, entender as coisas de maneira amadora. Já é tempo de nós começarmos a nos consciencializar sobre o que é que de fato está a acontecer neste país. Como é que funciona a justiça no nosso país? Será que a justiça em Moçambique é justa? Contexto. Estamos num país em que a pobreza é incontornável. Exato. Até a polícia, que a certa medida tem estado a ser visto, a confrontar o povo, a maltratar o povo, é uma polícia que no final do dia tem as mesmas dificuldades que o povo. É uma polícia que no final do dia tem dificuldades básicas e estruturais. É uma polícia que podia usar daquele espaço, daquele canal, para pressionar os órgãos competentes deste país, a fim de que consigamos alcançar resultados tangíveis e tácteis para o bem-estar de Moçambique, mas é uma polícia que se vê numa situação de braços atados e mãos atadas. É uma polícia que muitas vezes confunde-se a polícia do partido. Exato. Por quê? Porque aqueles que realmente deviam falar,
aqueles que realmente deviam ir em busca da verdade. A reposição da verdade é a responsabilidade incontornável da Procuradoria-Geral da República. Estes senhores tinham que nos aparecer a nos explicar, depois de 25 anos, como é que ficou a situação do Carlos Cardoso. Isto é um fato incontornável. Responsabilizar os verdadeiros culpados. Atenção, Ok. não estou a falar de culpados fictícios. Fictício, ok. Fantasmagóricos. Então você está querendo Novelísticos. dizer que é uma queima de arquivo. A ser verdade, que não foi doença. Eu quero chegar aí. No início da tarde vou chegar. Eu gosto primeiro de contextualizar Exato. as pessoas. O Nini Satar estava altamente envolvido com quer dizer, o caso Nini Satar não é um caso qualquer. Estamos a falar de Carlos Cardoso. E é normal que este Nini Satar tivesse informações confidenciais. É normal que este Nini Satar tivesse informações sensíveis, que não podiam, sob perspectiva alguma, ir à tona sob risco, evidentemente, de abalar o país, de deixar a questão de segurança do país numa situação crítica. O povo moçambicano está a escutar-nos neste exato momento. Tem que escutar o povo moçambicano. Exato. Então, nesta situação em específico, nós não podemos aparecer a explicar como terá sido as causas da morte de Nini Satar. Mas existem entidades com esta competência que podem, a certa medida, nos provar, depois de um exame que vai se fazer pelo médico legista de autópsia, que vai conseguir nos provar com algum tipo de categoria que realmente o que aconteceu com o Nini Satar foi um infarto. Não é vocês virem nos trazer novelas. Novela, exato. E eu volto a dizer isto, a semelhança do que estava a ser dito. Nós precisamos ter um olhar um bocado mais crítico. Porque se nós não evitarmos isto, jovens vão recorrentemente ir perdendo a vida e ninguém está a explicar nada. As entidades com competência estão preocupadas com o Naicambuma, numa situação em que a nossa preocupação tem que ser responsabilizar estas pessoas que, na verdade, ameaçam a ordem e tranquilidade pública deste país, que ameaçam a segurança dos nossos filhos, que perseguem a liberdade de expressão, que é um direito previsto na Constituição da República. Se nós não nos prepararmos pontualmente para lutar contra eles, eles vão continuar a nos dizimar taxativamente. Então precisamos pressionar as entidades competentes a aparecer e a nos dar uma explicação plausível. Eu volto a dizer, não é uma explicação da boca para fora, como os nossos porta-vozes são treinados, de a polícia está a trabalhar. Não. Nós não queremos esse discurso maquiavélico, de maquilhagem. Não. Nós queremos um discurso que não é a polícia está a trabalhar. A polícia já trabalhou e constatou que